A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Rafael Duarte Oliveira Venâncio e você está prestes a ouvir uma peça radiofônica da série Seleção Paulista dos Craques de Outrora, um storytelling de futebol para rádio e mídias sonoras. Mas o que seria essa série? Seleção Paulista dos Craques de Outrora? Bom, eu sou pós-doutorando do Departamento de Cinema, Rádio e Televisão e do Programa de Pós-Graduação em Meios e Processos Audiovisuais da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, ECA USP. Meu pós-doutorado se intitula Futebol não é só no gramado, a narrativa no radiodrama esportivo de Estevan San Girardi, tendo como supervisor o professor Dr. Eduardo Vicente. Ora, tendo o mote posto inverso pelo jingle de abertura do show de rádio, que afirma que o futebol não é só no gramado, eu quis demonstrar que Estevan San Girardi e sua equipe desenvolveram uma narrativa inteira, com personagens e mundos possíveis, unindo elementos performativos da tradição humorística do rádio brasileiro, da cena radiodramática paulistana e da comunicação esportiva e do próprio futebol em si. Para minha reflexão teórica, eu utilizei teóricos da dramaturgia, da pragmática, da narratologia, da psicanálise, e eu verifiquei como Estevan San Girardi construiu um rádio de autor que coloca o futebol enquanto uma centralidade de mordidura, e um tecido ficcional que trabalha o real, o verossímil, o imaginado e o inventado, sem distinção alguma. Assim, um dos meus resultados de pesquisa é essa série radiofônica, Seleção Paulista dos Craques de Outrora, onde coloco à prova o que encontrei na minha pesquisa de pós-doutorado, bem como coloco em prática aquilo que teorizei e refleti de acordo com o meu olhar de mundo. Para mim, Estevan San Girardi foi um dos pioneiros do rádio de algo que chamam nos estudos ficcionais de processo historicizante. Sim, historicizante de história com E, para distinguir daquele historicizante da famosa história com H. A palavra história, com E, representa a tradução possível do inglês story, que indica as narrativas que necessariamente não são históricas, englobando algum grau que seja de ficção, seja de subjetividade ou mesmo de imaginação. O processo historicizante seria você observar a história com H e fazer uma história com E. Tem gente que chama isso de ficção histórica, mas eu acho até válido. No entanto, vale a pena retomar o uso da palavra história com E. É algo importante num mundo cada vez mais carente de narrativas. Isso faz essa minha ideia de processo historicizante entrar no campo dos estudos do storytelling, que para muitos foi fundado por Walter Benjamin em seu texto O Narrador, que em inglês é chamado de The Storyteller, ou seja, o contador de histórias. Assim, Estevan San Girardi fez um processo historicizante no show de rádio, porque ele conta, usando o radiodrama movido por personagens que são mascotes sonoros dos times de futebol de São Paulo, fatos ocorridos no jogo de futebol que acabara de acontecer. Algumas vezes, o show de rádio era transmitido no intervalo, contando as interações dos personagens sobre os eventos do primeiro tempo. Era uma maneira muito dinâmica de fazer rádio esportivo, e especialmente fazer jornalismo esportivo. Na minha opinião, Estevan San Girardi e equipe foram para o rádio que Tomás Mazzoni, Nelson Rodrigues, Mário Filho, Armando Nogueira, José Roberto Toreiro foram para o texto escrito de futebol. Todos são grandes exemplos do que chamamos normalmente de cronistas esportivos. No entanto, para o meu pós-doutorado, não bastava estudar o show de rádio Estevan San Girardi e teorizar isso de processo historicizante. Eu precisava fazer esse storytelling sonoro. Eu precisava criar essas histórias com E sobre o futebol. Eu penso em 4 motivos, 4 justificativas provocadoras. Programa Universidade 93,7. Primeiro, isso era necessário para mostrar que o processo não era simplesmente uma genialidade autoral do Estevan San Girardi, mas sim um procedimento, quase uma estilística, logo possível de ser encontrada em mais autores, bem como repetida. Segundo, isso era necessário para mostrar que a mídia sonora está mais viva do que nunca. Desde o meu doutorado, que eu defendi na ECA USP em 2013, defendo que o rádio não morreu. O aparelho de rádio pode morrer, mas o rádio como linguagem midiática sobreviverá sempre. Basta ver os podcasts de agora. Terceiro, isso era necessário, né? É necessário que é possível fazer ficção sonora. Que esse mundo de ficção sonora, de radiodrama, não é restrito àquela era de ouro do rádio dos anos 30, dos anos 40 do século passado, né? As suas radionovelas, tudo. É possível produzir
e ouvir personagens ficcionais no século XXI, seja no rádio, seja nos podcasts. E por fim, um quarto motivo, a ficção esportiva. Para mim hoje o futebol, melhor dizendo, o jornalismo esportivo de futebol está dominado por duas tendências. De um lado, pelas brigas de opinião vazia das mesas redondas. De outro lado, pelos números sem sentido de biometrias ou de jogadas táticas. Parece que aquela poesia dos cronistas esportivos não tem mais espaço. Com esses 4 motivos em mente, me veio a ideia de produzir a série radiofônica Seleção Paulista dos Craques de Outrora. São 12 peças radiofônicas. 12 histórias de futebol feitas a partir da história de um craque do passado de um time paulista de futebol. Tudo dentro dos princípios do storytelling. Vamos entender um pouco desse projeto e como essa ideia de processo historicizante o tornou possível? A série radiofônica Seleção Paulista dos Craques de Outrora são 12 peças radiofônicas de minha autoria. No entanto, qual o motivo desse número? 12 é o número de jogadores titulares do futebol mais o técnico. Assim, no conjunto da série, eu pude fazer uma seleção paulista funcional. Uma seleção paulista naquele molde antigo do Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais. Os mais velhos devem se lembrar. Claro que muitos nomes e times não couberam em 12 lugares narrativos. Mas tentamos ser justos na medida do possível. E, claro, aqui é uma valorização do passado, não estamos falando de jogadores do tempo presente. A primeira história é de goleiro. Não estamos falando de qualquer goleiro, mas sim de Gilmar dos Santos Neves, campeão com o Brasil na Copa de 58 e 62. Falaremos sobre os tempos dele como júnior no Jabaquara, time da cidade de Santos. Quem nos conta essa história é o personagem Miguel, um jornaleiro de origem espanhola da Ponta da Praia em Santos. Já a segunda história é de lateral, talvez o maior lateral direito de todos os tempos, de Djalma Santos, astro da Associação Portuguesa de Desportos. Quem nos conta essa história é o personagem Manuel, um padeiro português fanático por futebol, morador do bairro da Parada Inglesa em São Paulo. A terceira história é de Beck, defensor de primeira, quase um super-herói dos gibis. E de arte, foi bicampeão pelo 15 de Piracicaba, e jogou mais de 500 jogos em 20 anos pelo time alvinegro. Quem nos conta essa história é uma releitura minha de um personagem que é praticamente um arquétipo do caipira paulista, o Nhoquim. A quarta história é de um zagueiro de classe. Urbano Caldeira marcou tanto o Santos Futebol Clube que virou o nome do estádio da vila mais famosa do mundo, sendo palco para Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Quem nos conta essa história é o personagem Mãozinha, um feirante que vende peixe fresquinho, vindo das docas do Porto de Santos. Programa Universidade 93,7. Chegamos na quinta história da nossa série. Ela é de um século atrás, quando o volante ainda se chamava Center Half. E não vamos falar de qualquer camisa 5, não. Vamos falar de um que foi ídolo do Corinthians, capitão da seleção brasileira e que ainda desafiou o presidente da República em um jogo de futebol. Seu nome? Amilcar Barbuy. Quem nos conta essa história é o personagem Cigarrinho, um tributo a malandros paulistas famosos e todos corintianos do rádio brasileiro. A sexta história é de um pioneiro esquecido. Miguel do Carmo é considerado o primeiro jogador negro do futebol brasileiro, além de fundador da Associação Atlética Ponte Preta da cidade de Campinas. Quem nos conta essa história é o personagem Pedro, um mascate motorizado. Já a sétima história também nos fornece um lado diferente da introdução do futebol no Brasil e no estado de São Paulo. Vamos falar de Hans Noblin, um ponta que veio da Alemanha e não só fundou 2 times campeões paulistas, o Internacional de São Paulo e o Germânia, como criou o primeiro campeonato de futebol do Brasil. Quem nos conta essa história é o personagem Heinrich, um cantineiro alemão do bairro paulistano de Pinheiros. A nossa oitava história é de um craque máximo, Leônidas da Silva e sua vinda para o São Paulo Futebol Clube. Quem nos conta essa história é o personagem Advogado Canindé, baseado em um primeiro protótipo de mascote na imprensa esportiva para o tricolor do Morumbi, quando ele ainda jogava na chácara do Canindé, hoje campo da Portuguesa. Tal como não podia faltar, a nossa nona história é de um centroavante, o grande astro do futebol brasileiro. Falamos de Friedenreich, craque do Paulistano e do São Paulo, herói destemido tanto nos campos de futebol da América do Sul, como no campo da batalha da Revolução de 32. Quem nos conta essa história é o personagem Almeida, um poeta com alma bandeirante. A 10ª história é de um ponta de lança, hein? A posição normalmente dada para a camisa 10. Falamos de Pinga, jogador do Juventus da Moca, camisa 10 goleador, que vestiu a 10 da seleção brasileira antes daquele que seria seu dono definitivo, o Rei Pelé.
Quem nos conta essa história é o personagem Zinho, um moleque bem travesso tal como o Clube Grená. Já a 11ª história era uma que não podia faltar. A história do atacante que é o pai do futebol brasileiro. Sim, ele mesmo, Charles Miller, craque do SPAC e do SPR. Times da comunidade inglesa que sobrevivem até hoje no Nacional Atlético Clube. Quem conta essa história pra gente é o personagem Mr. Fowler. Por fim, a 12ª história é do técnico dessa maravilhosa seleção paulista de outrora, criada narrativamente por mim. É o técnico que elaborou o futebol bonito da Academia do Palmeiras. Ele que foi o técnico da seleção brasileira em um único amistoso do Mineirão. Ele que era, pasme, argentino. Estamos falando de Filippo Nunes. Quem nos conta essa história é o personagem Domenico Filippo, um dono de bar italiano fanático pelo antigo Palestra Itália. Pois bem, assim temos a série radiofônica Seleção Paulista dos Craques de Outrora. Hoje você ouvirá um desses 12 programas. Caso você tenha perdido algum deles aqui na transmissão do programa Universidade 93.7 da Rádio USP FM, não se preocupe. Eles também estão disponíveis digitalmente. Uma das formas que você pode encontrar eles é no site Jornalismo Esportivo ECA USP, mantido pelo Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Acesse www.usp.br/cje/esportivo para encontrá-los. É isso. Eu sou Rafael Duarte Oliveira Venâncio e você ouvirá uma das peças radiofônicas e storytelling de futebol da série Seleção Paulista dos Craques de Outrora. Uma boa história dos gramados para todos. Programa Universidade 93,7. Hoje a peça radiofônica da série Seleção Paulista dos Craques de Outrora é O Ponta de Lança que Vestia a Camisa 10 Antes do Rei, escrita por Rafael Duarte Oliveira Venâncio. Oi, moço! Gostei muito da sua palestra, viu? Sim, eu gosto muito de história do futebol. Meu nome? Enzo, na verdade, mas na minha turma tem uns 5 Enzos. Eu sou o menor de todos, então eu virei o Enzinho. Me diga uma coisa, quem são os 10 da seleção brasileira na história? Sim, pode ser em Copas do Mundo. Claro, na última Copa, lá em 2018, foi o Neymar. Todo mundo sabe disso. Sim, em 2014 também. Não era uma seleção boa que nem a de 2018, né? E o Neymar era bem mais novo. Sim, moço, eu era muito pequeno. Mas sei que ele era o melhor do Brasil. Até que aquele Zuninga lá quebrou ele, né? Uma pena. Talvez quando em campo não tomaria aquele 7-1. Em 2010 foi o Kaká, né? Eu era um bebê na época, mas me parece que ele tava machucado também, não é, moço? Aí ele foi um lado meio ruim daquele quadrado mágico. Sim. 2006 é o Ronaldinho Gaúcho. Mas nesse rolê ele não foi muito bem, né? Apesar de ter sido eleito 2 vezes o melhor do mundo, ele não balançou as redes, deu apenas uma assistência. Deve ser isso porque a Itália foi tetra, né? Viva a Itália! Eu gosto da Itália. Você já tá entrando em história que aqui é o meu pai que conta pra mim, né? Copa de 2002 e o Penta, Copa de 98, aquela tragédia na França, né? Ah, Rivaldo. Parece que foi meio mais ou menos 98, né? Tipo aquela seleção lá. Ele fez gol, né? Ai, quanto é? 1, 2, 3... 3 gols. Em 2002 foi diferente. Eu vi no YouTube. Ele e o Ronaldo fizeram uma grande Copa e trouxeram o Penta. Acho que eu revi aquele jogo da final contra a Alemanha umas 10 vezes. Agora são Copas que eu não sei muito não, seu moço. Deixa eu ver. Em 94, o Raik foi o camisa 10, mas foi reserva. Jogou apenas 2 jogos e foi esquentar banco. Em 90 foi o Silas. Nossa, acho que não sei quase nada daquela Copa. Só sei que o Brasil foi eliminado pela Argentina, né? Olha, isso aqui que você tá falando, moço, eu ouvi do meu avô, o Zico. Que Copa que foi? Vixe, o meu avô e os amigos velhos dele dizem que um dos principais erros do futebol não ter visto o Zico ganhar uma Copa do Mundo. Qualquer uma das duas lá, que ele foi camisa 10, 82 ou 86. Nossa, moço, sério? 88 jogos e 66 gols pela seleção em jogos oficiais? Era bom esse Zico, hein?
Nossa, você gosta ainda mais do Rivelino? Ele era a camisa 10? Ah, sim, no Fluminense e no Corinthians. Mas em Copas? Achei que o Pelé que era 10. Entendi. Depois da aposentadoria do Pelé na seleção. Apesar do Pelé ter jogado no Santos e no Cosmo lá em Nova York por quase toda a década de 70, ele parou, né, na seleção no comecinho. Então, se a última Copa do Pelé com a 10 foi o Tri, em 70, e se o Zico foi o camisa 10 em 1982 e 86, então o Rivelino foi o 10 em 74 e 78, acertei? Opa, eu sou muito esperto. A gente fez boas Copas, né, nesses anos, né, moço? Oxe, sério? Quarto lugar em 74 e terceiro em 78? Então o Rivelino era craque com a 10. Agora chegamos ao Pelé, né? Me diz se é verdade que o Pelé ganhou a 10 para acidente em 58. Nossa, então é verdade, ele tinha 17 anos, né? Nem era o rei do futebol ainda, né, moço? E acabou pegando sem querer a 10 mesmo, sendo reserva no começo da Copa. Que confusão fez a CBF. Ah, verdade, errei. Era a CBD, né? Mas que confusão essa da CBD. Acertei, né? CBD. Que confusão da CBD ao enviar as numeração à FIFA. FIFA sempre foi FIFA, né? Ah, ótimo. Então ele fez a diferença com a 10 na Copa de 58. Depois jogou bem a Copa de 62, mas se machucou e teve que ser substituído pelo Amarildo, que camisa 20, certo? Certo. E Pelé em 66 teve aquele vexame do Brasil se eliminar na primeira fase da Copa do Mundo. Pelé foi caçado em campo. Isso. Depois teve o Tri em 70, quando o Pelé foi gênio novamente. Sim, moço, sim, eu gosto bastante de história de futebol. Agora eu quero ver se você é bom mesmo. Posso fazer uma pergunta? Quem foi o 10 antes do Pelé? Isso, Copa de 54. A primeira com a numeração fixa. Ah, eu te peguei agora, hein? Eu sei, sim, eu sei. Quem é? O 10 em 54 foi o Pinga. Ele era do Vasco na época, mas ele era de São Paulo. Eu sei bastante sobre o Pinga, quer ouvir? O nome dele era José Lázaro Rubens. Nome bem difícil. Ele começou na base do Juventus da Moca, mas sua estreia profissional foi com 20 anos, em 1944, pela Portuguesa, exatamente contra o Juventus. Né? Que coisa! Ele perdeu aquele jogo por 2-0 e pior, o seu irmão mais velho, o Arnaldo Robles, estava em campo defendendo o Juventus. Imagina estrear, perder para o seu antigo time e ainda para o seu irmão mais velho. Eu ia detestar. No entanto, ele teria sua revanche. É que os dois tinham o apelido de Pinga. Quando o irmão mais velho do Pinga foi para a Portuguesa, alguns anos depois, formou com Pinga a única dupla de irmãos a atuar juntos pela Burra. Pela Lusa. Só que como o Pinga já estava lá e era craque, o irmão mais velho virou Pinga 2. Que confusão, o Pinga era mais novo que o Pinga 2, vai saber. De 1944 a 1950, o Pinga foi destaque pela Portuguesa, inclusive foi titular da seleção brasileira em 50. Era uma seleção quase inteira de paulistas, que o pessoal lá do Rio achava que era reserva, que foi disputar a Taça Oswaldo Cruz. Essa Taça Oswaldo Cruz era 10 jogos contra o Paraguai, bem simples. O Pinga marcou 3 gols dos 5 gols, nos 2 jogos, uma vitória por 2-0 e outro empate em 3-3. Muitos dos jogadores dessa seleção foram para a Copa do Mundo de 1950, mas o Pinga ficou de fora, se livrou do Maracanã. Pinga seria o titular da Copa de 54, ponta de lança. Então, Pinga seria a ponta de lança titular e com isso recebeu a 10. Marcou 2 gols contra o México na estreia e jogou na partida seguinte contra a Iugoslávia, mas foi substituído por Humberto no resto da competição. Além de ter sido 10 da seleção na Copa de 54, Pinga foi campeão com a Portuguesa no torneio Rio São Paulo de 52. Ele foi artilheiro neste ano com 11 gols. Em 50 ele foi artilheiro do Paulista com 22 gols. Eu sei que em 53 ele foi vendido para o Vasco, ganhou 2 cariocas em 56 e 58, além de outro para o São Paulo também em 58. E falaram que ele fez 250 gols pelo Vasco, um dos maiores artilheiros lá da Cruz do Malta. Ele também é um dos maiores artilheiros da Portuguesa, com mais gols ainda, 200
1984. Como sei tudo isso? É que em 1962 Pinga voltou para jogar um ano final pela Juventus da Moca. Eu sou da Moca, eu torço pro Juventus. Ah, você achou que porque eu me chamava índio eu era modinho e torcia pro Barcelona, né? Não, senhor, eu sou juventino. Nada de Juventus de Turim do Cristiano Ronaldo, eu sou da Moca. Eu sei a história do Juventus também, quer ouvir? Legal, sei rápido, eu falei só um pouquinho, tá? Um pouquinho. Sei que você é um moço muito ocupado. Tá bom, vamos começar. Lá nos anos 1920, tinha um italiano chamado Vicente Romano. Ele chamou um amigo dele muito bom de matemática que trabalhava pro conde Rodolfo Crespi lá no cotonifício dele. Eu não sabia o que cotonifício significava, mas minha avó me disse que cotonifício é uma fábrica de fazer tecido de algodão. Parece que minha bisavó trabalhou em um. Este amigo muito bom de matemática não era italiano, mas um português, Manuel Vieira de Souza. Como os dois gostavam muito de futebol, resolveram fundar uma equipe amadora. O nome escolhido era La Greca, ou Greca, em italiano. É que o sul da Itália era a antiga Magna Grécia e o Vicente Romano era de lá. Com isso, eles chamaram mais amigos, a maioria era funcionário do cotonifício do Conde Crespi, jogavam futebol felizes e contentes lá na Moca, de onde eu sou. O time mais famoso da Moca era o Extra São Paulo, que tinha as mesmas coisas do São Paulo, porque são as coisas do estado de São Paulo. Antes disso, do São Paulo Futebol Clube, que é de 30. Eu estou falando de 1920 aqui, moço. Você está prestando atenção ou estou rápido demais? Ótimo! O Extra também tinha muitos funcionários de cotonifício, isso chamou a atenção do Conde Crespi. De uma maneira bem puxa-saco... Desculpa, moço, eu falei puxa-saco, mas é puxa-saco mesmo, é palavra feia, mas continuando. O pessoal do Extra se resolveu homenagear o patrão deles. Afinal, o Conde estava interessado no sucesso do time. Então, a editoria do Extra São Paulo mudou o nome do clube para Cavalheiro. Não é Cavaleiro, é Cavalheiro Crespi Futebol Clube. Para agradecer a homenagem, o Conde Rodolfo Crespi deu um pedaço de terreno do cotonifício lá na Rua Javarias, construído o estádio que está lá até hoje. O estádio Conde Rodolfo Crespi, conhecido como estádio da Rua Javari. O pessoal do La Greca não quis ficar atrás da puxa-saquice. Opa, desculpa de novo, moço, eu não me aguento. Deve ser por isso que brigam tanto comigo. Enzo pra lá, Enzo pra cá, desculpa. Então, em 1924, o Cavalheiro Crespi Futebol Clube fundiu com o La Greca. Eles queriam manter as cores do Extra, lá o tricolor vermelho, preto e branco. Em 1929, o cotonifício Rodolfo Crespi conquistou o título paulista da segunda divisão. Eu acho que me lembro dos números. Foram 16 partidas, 13 vitórias, 2 empates e uma derrota só. Deve ter sido um time fantástico porque fez 46 gols e sofreu apenas 13. Com o título, o clube disputaria a primeira divisão em 1930. Por causa disso, resolveram mudar de nome. Acharam que não ia pegar bem um time grande de primeira divisão ter nome de cotonifício, né? Então, em 1930 surgiu o Clube Atlético Juventus. Por que Juventus? Ah, era o time que o Conde gostava. Dizem que ele assistiu um jogo da Juventus de Turim, essa Juventus aí que joga o Cristiano Ronaldo, e virou torcedor. Meu avô me explicou que Juventus tem origem no latim. É algo tipo jovem, menino, tipo eu. Você sabia que a letra J... não sei direito, mas parece que não faz parte do alfabeto padrão da língua italiana. Eu também não sabia, foi meu avô que me contou. Isso, e a Juventus de Turim tem esse nome começando com J porque é piemontês, não italiano. Língua da Juventus de Turim. Sim, na Moca é o Juventus, e em Turim é a Juventus, não confunda. Tudo bem. A ideia é que o Juventus da Moca tivesse uma camisa idêntica da Juventus de Turim, ou seja, preto e branco. Só que essa camisa era do Corinthians, do Santos e do Ipiranga. O Conde não gostou nada disso, ele queria algo inédito. As cores do Extra também não serviam, porque o Juventus trairia o campeonato junto com o São Paulo, formado pela união do Paulistano e da Associação Atlética das Palmeiras, com um uniforme tricolor único. Além disso, o Internacional também usava camisas listradas rubro-negras com shorts branco. Aí o Conde Crespi pensou, com esse jogo único, grená e branco, tal como o outro time de Turim a Torino. Com isso, o Juventus da Moca é a união simbólica dos dois times de Turim. Tem o nome da Juventus e a cor da Torino. A Juventus até que fez sucesso na disputa da primeira divisão, apesar de perder para o Santos na estreia por 6-1. É que ela venceu o Corinthians.
em pleno Parque São Jorge por 2-1, com gols marcados por Nico e Piola. Pensa nisso! O Corinthians seria campeão paulista naquele ano de 1930 e perdeu pro Juventus. Por causa da origem do nome, do seu status de novato, todo mundo chamava já o Juventus de garoto. Aí um jornalista muito famoso, segundo meu avô, Tomás Mazzoni, da Gazeta Esportiva, escreveu que o Juventus diante do Corinthians tinha feito uma travessura de um moleque. Chique, né? E aí surgiu o moleque travesso. O time que venceu o Corinthians era muito legal. Eu até decorei sem falar daquele jeito antigão, no 2-3-5. José no gol, Bert Segala na zaga, Luizinho, Dudu e Rafael no meio, ataque com Vazio, Nico, Raul, Piscini e Piola. Nossa, lembro bem. Até que gosto de falar os times assim no 2-3-5, né? Melhor que aqueles esquemas táticos esquisitos que tem no videogame, né? 2 anos depois, em 1932, surgiu a máquina juventina. O time chegou a dividir a liderança do Paulista e conseguiu a melhor campanha do Juventus em toda a história. Em terceiro lugar, atrás apenas do campeão invicto Palestra Itália e o São Paulo. 51 anos depois, surge o principal título do Juventus. Campeão da Taça de Prata, Série B brasileira em 83. Juventus também seria campeão da segunda divisão paulista novamente em 2005, além da Copa Paulista de 2007. É isso! Foi rápido, né, moço? Sim, eu torço pro Juventus, mas eu sei que muita gente simpatiza com ele também. Meu avô disse que isso pode ser explicado por uma frase de outro conde, ou filho de conde, sei lá, o Cecílio Matarazzo. A frase é: Brasil é filho de Portugal, mas São Paulo é filho da Itália. Então todo mundo que é meio italiano em São Paulo, que nem eu, gosta do Juventus. Eu, Enzinho, sou torcedor número 1 do moleque travesso. Posso fazer mais uma pergunta, moço? Gostei muito da sua palestra e quero ler todos os seus livros de futebol. Tá bom. Vou perguntar. Quem será o camisa 10 da seleção na Copa de 2022? O Neymar? Hoje a peça radiofônica da série Seleção Paulista dos Craques de Outrora foi O Ponta de Lança que Vestia a Camisa 10 Antes do Rei, escrita por Rafael Duarte Oliveira Venâncio. O personagemzinho também foi interpretado por Rafael Duarte Oliveira Venâncio. De fundo, os sons foram produzidos e veiculados com licença Creative Commons pelos usuários ali@k e Vice31 do site freesound.org, com edição e design de som de Rafael Duarte Oliveira Venâncio. Programa Universidade 93,7. Esta foi mais uma peça radiofônica da série Seleção Paulista dos Craques de Outrora, um storytelling de futebol para rádio e mídias sonoras produzido pelo professor Dr. Rafael Duarte Oliveira Venâncio, pós-doutorando do Departamento de Cinema, Rádio e Televisão e do Programa de Pós-Graduação em Meios e Processos Audiovisuais da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, a ECA USP. Esta peça radiofônica foi veiculada em 2020 no programa Universidade 93.7 da Rádio USP FM. Está disponível digitalmente, entre outros lugares, no site Jornalismo Esportivo ECA USP, mantido pelo Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Acesse www.usp.br/cje/esportivo. No fundo da abertura e do encerramento deste programa, você pode ouvir Rosenbaum Charles Bossa, do usuário Full Metal Jedi, trilha disponível em Creative Commons no site freesound.org. Roteiro, design sonoro, locução e edição de Rafael Duarte Oliveira Venâncio. Supervisão do pós-doutorado, professor Dr. Eduardo Vicente. Coordenação do programa Universidade 93.7 e do site Jornalismo Esportivo ECA USP, professor Dr. Luciano Vitor Barros Maluli. Gravações feitas em casa por Rafael Duarte Oliveira Venâncio durante a quarentena e o distanciamento social em São Paulo, SP, na pandemia da Covid-19, no início de junho de 2020. Uma produção conjunta dos grupos de pesquisa Mídia Som, Grupo de Estudos e Produção em Mídia Sonora e Altajor, Jornalismo Popular e Alternativo, ambos da ECA USP. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou Rafael Duarte Oliveira Venâncio e você ouviu Storytelling de Futebol, Seleção Paulista dos Craques de Outrora. Até breve. Tchau. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.